Olá, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo para que a gente consiga otimizar o nosso tempo em relação a essa reta final do TCC. Eu vejo que com esse material, talvez eu consiga ser mais didático em termos de como vai funcionar esse processo, essa reta final. E a partir do momento que você tenha dúvidas e que você tenha outras questões, a gente vai solucionando pelo e-mail. A orientação por Skype, que era a minha ideia inicial, ela pode permanecer, tá? Mas eu gostaria que ela fosse somente para quem realmente ficar com dúvidas que esse vídeo não conseguir resolver. Então, como vai ser difícil compatibilizar todo mundo em termos de horário, em termos de desse processo de montagem de grupos, né? Eu entendo plenamente que cada aluno tem seu compromisso aos sábados, tem as suas obrigações. Muitos recebi e-mail que muitos trabalham no sábado. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a, a finalizar, né? A ter esse acabamento final do trabalho. Como depois a gente pode estar interagindo por e-mail, tá? E se realmente ficar dúvidas e onde haja necessidade de uma orientação mais presencial, mais, vamos dizer assim, mais próxima, aí a gente adota realmente essa situação do Skype, ok? Então, o meu papo com você vai se dividir em três partes. Primeiro, eu vou falar sobre o banner, como funciona o banner, dar realmente o detalhamento desse processo de construção do banner. O segundo, a gente vai falar sobre o que será entregue no TCC, tá? Como será a defesa. E por fim, vamos falar de datas, tá bom? Então, posto essas três situações, vamos começar mostrando como será o banner. Com certeza você deve ter recebido esse material que você está vendo agora na tela, tá bom? Esse é um banner padrão. Então, o que eu peço é o seguinte: procure não alterar esse formato. Então, dentro do banner você vai ter, em primeiro lugar, o seu nome, aqui, o aluno. Aqui vai o meu nome como professor orientador e o título do seu trabalho, tá? A introdução, opa, perdão. Na introdução, inclusive este cabeçalho você não vai mexer, você vai começar a colocar o seu texto na parte de baixo e com certeza você vai falar: puxa vida, Ayrton, esse espaço é muito pequeno. É. Qual é o objetivo do banner? É trabalhar a sua capacidade de síntese. Então, no seu trabalho escrito, você ampliou toda o conhecimento, você construiu um material robusto, com um propósito definido, com uma ideia definida a ser apresentada no seu TCC, onde a sua defesa vai ser sustentada dentro dessa sua ideia, dentro da sua proposta de pesquisa, tá? Agora, você tem que ser capaz de ser sintético, de resumir as suas ideias e defender de uma forma muito assertiva a sua hipótese de pesquisa. Então, você vai perceber que todos os campos eles são resumidos e o que vai ser avaliado dentro da banca é sua capacidade de uh, sintetizar tudo que você pesquisou, oferecer uma resposta à sua questão de pesquisa, tá? E mostrar de uma forma muito objetiva todo o seu trabalho. Então, vamos começar. Primeiro você vai colocar o seu título e aí a gente vai falar sobre a introdução. O que é introdução? Nessa parte, você vai relatar o porquê o seu estudo é importante. Você vai apresentar a relevância daquilo que você vai estar fazendo e você vai
mostrar para a banca o porquê que o teu trabalho é importante. Você vai contextualizar ele, tá? Então, dentro da introdução, você vai mostrar, você vai expor com poucas palavras o que foi feito até agora em termos da sua pesquisa, o que foi produzido dentro de artigos, dentro de trabalhos acadêmicos, e um pouco da lacuna que você identificou. Olha, você vai dizer fundamentalmente que o que o teu trabalho contribui com o conhecimento daquilo que já foi publicado, tá? Então você vai dar um apanhado geral daquilo que já é de conhecimento científico e mostrar aonde o seu trabalho vai entrar e o que ele vai contribuir. Bom, então você vai posicionar a banca daquilo que você está fazendo. Não se esqueça, eu já conheço o teu trabalho, mas o professor que vai ser convidado não. Então, você vai ter que ser claro e sintético a respeito daquilo que você quer fazer, certo? A respeito de como o seu trabalho ele vai contribuir com o conhecimento. Então, posto uma vez que você mostra e defende essa importância do trabalho, você vai para o objetivo. O que que o objetivo tem por o que o objetivo tem por objetivo, né? É, mas enfim, nessa parte o que que você vai colocar? Você vai mostrar o que o seu trabalho, o que que você quer provar? Qual é a sua hipótese? Qual que é a sua defesa? Que ideia você está defendendo? Se na introdução você mostrou a relevância, no objetivo você fala, ok, posto tudo isso que eu te mostrei em termos de importância, o meu trabalho tem como objetivo isso. O meu trabalho tem como propósito demonstrar esta hipótese, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela for verdadeira, por que que é verdadeira? Se for falsa, por que que é falsa? Tá? Então, você vai colocar dentro do objetivo exatamente o coração da sua pesquisa, mostrar o que você quer provar. Tem trabalhos que eu li que, por exemplo, algumas hipóteses que eram verdades no início não se mostraram verdades depois. Então, isso é muito legal. Falar, olha, eu pensava isso e não aconteceu. Da mesma forma que você pode ter construído um trabalho onde eu pensava isso e isso é verdade, tá? Então, você vai mostrar qual verdade você quer testar. Em seguida, existe um método que você usou para testar essa verdade. Algumas pessoas coletaram dados, outras pessoas usaram dados já presentes na literatura científica. Portanto, dentro do método, você vai mostrar o como você pretende conduzir a tua hipótese de pesquisa, tá? Tendo em vista provar se isso é fato ou não. A partir daí, você apresenta os resultados e vai dizer o que vai relatar na sua pesquisa aquilo que você achou, aquilo que você descobriu, tá? E mostrar, ok, meu objetivo, minha hipótese de pesquisa é verdadeira e por que que é verdadeira? E aí você vai me colocar dados para mostrar que isso é fato, certo? Ou se é falsa, o porquê que isso é falsa, tá bom? Obviamente é colocar os dados mais relevantes no seu trabalho. Lembre-se, esse banner é um trabalho de síntese, você não vai colocar todo o seu trabalho, mas você vai colocar os elementos mais persuasivos do teu trabalho. Então selecione os dados que você acha mais relevantes, tá? Podem ser gráficos, quem fez pesquisa coloca em resultado alguns gráficos que são mais impactantes. Quem usou artigos coloca trechos de artigos ou argumentos desses artigos que mostram
que esses resultados são mais impactantes, tá? Então você vai fazer um trabalho de triagem de forma a mostrar que a sua hipótese está verdadeira ou a sua hipótese está falsa, fundamentado em uma determinada situação de análise. E por fim, você vai fazer as suas considerações finais. O que são as considerações finais? Nada mais é do que você fechar os 4 itens anteriores, tá? Com as suas palavras, mostrando a relevância do problema, o objetivo, a forma como você conduziu o trabalho e os resultados finais. Então, nessas considerações finais, você vai colocar em poucas palavras o que o seu trabalho contribuiu, o que você concluiu com aquilo que você fez e dá uma janela para novos pesquisadores que queiram trabalhar aquilo que você fez, por onde eles têm que caminhar, o que eles têm que fazer, quais são as limitações do seu trabalho. Tá? É de se esperar que num trabalho científico, quando você conclui, você responde algumas questões, mas novas questões sejam postas. Quais questões serão essas? Certo? Deixe uma janela para que novos pesquisadores que venham atrás de você pesquisando um novo tema, esse seu tema, tenham uma nova perspectiva sobre aquilo que o seu trabalho, do seu trabalho. Então, e por fim, as principais referências, não são todas, aquilo que é mais impactante no seu trabalho, aquilo que é mais relevante. Perceba que esse banner nada mais é do que uma história que você vai contar em cerca de 10 minutos, certo? Essa história, ela vai começar pela introdução, aonde você vai apresentar o trabalho, tá? Gente, desculpa, meu celular está tocando no fundo, não vou atender, certo? Mas perdão pela interferência. Mas vocês vão primeiro na introdução, conforme eu falei, a gente me perdi um pouquinho por causa do celular, me desculpe. Mas, conforme eu falei, é uma construção de uma história. Você vai mostrar a relevância daquilo que você vai estudar, você vai vender a ideia para a tua audiência do que é importante, mostrar para a tua audiência, tá? O que você vai fazer, por que é relevante, o que foi feito, enfim, você vai vender a ideia. Depois, no objetivo, você vai falar o que você quer. Você vendeu a ideia daquilo que você vai trabalhar no escopo mais amplo, depois você vai falar, ok, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso. De que forma? Aí você vai entrar um método. Eu estudei isso dessa forma e cheguei às seguintes conclusões. Aí você apresenta o resultado. A partir dessas conclusões desses resultados que você apresentou, você vai dizer, ok, eu entendo que, posto o meu problema de pesquisas lá no objetivo, as minhas conclusões são essa. Percebe que a coisa ela dá é um ciclo, é você contar uma história, certo? Com poucas palavras de uma forma bem objetiva. Perfeito? Então, o banner, ele é algo simples que ele vai servir como um roteiro de exposição. Percebam que na apresentação, a parte mais relevante é a sua exposição, não o banner. O banner ele é um roteiro para organizar o raciocínio, tá? Agora algumas dicas. Primeiro, não faça bullet, não faça tópicos, faça uma linguagem corrida, tá? Fluente e com raciocínio exato. Usem fonte Arial 12, tá? Não use nem fonte muito grande nem muito pequena. É uma fonte legal, de 10 a 12, ela dá uma boa diagramação do banner, tá bom? Não tire os títulos, porque senão fica algo sem sentido. Você pode colocar um título menor, certo? Introdução, 2 pontos na linha de baixo, aí você começa a escrever. Objetivo, 2 pontos na linha de baixo, aí você começa a escrever,
certo? Porque senão fica meio perdido, a gente não, o professor convidado não vai entender o que tá rolando, certo? Em resultados, quem usa gráfico, quem fez pesquisa quantitativa, esteja à vontade para colocar os seus dados em gráficos. Quem usou dados de artigo, esteja à vontade para colocar dados desse artigo em gráfico. Enfim, em resultados, você vai ter que colocar as informações que vendam de uma forma melhor possível o teu objetivo de pesquisa, para que você possa fechar na conclusão. Lembra que nos resultados é que você vai mostrar uh, que a tua hipótese está verdadeira ou falsa e vai fazer o link com a conclusão. Então você vai precisar mostrar os fatos mais relevantes. Tá bom? Então veja, pessoal, o banner é muito simples, certo? Eu acredito que com essas instruções vocês consigam fazer. Mas se tiver qualquer problema, me passa um e-mail. O que vai ser entregue no dia da defesa? Primeiro, uma cópia impressa para o professor convidado. Não precisam fazer duas cópias, não, tá? Só uma para o professor e aí eu divido com ele. Se eu tiver alguma observação, etc., eu faço para ele. Senão vocês vão gastar uma grana enorme em impressão e encadernação, tá? Eu não quero que vocês gastem dinheiro com trabalho. Por isso que eu estou fazendo dessa forma, que eu estou passando para vocês, para que vocês não tenham investimento. E vocês vão fazer 3 cópias do banner. Uma cópia para você e as outras 2 cópias para os 2 professores, em folha A4. E não precisa ser colorido, preto e branco, simples, porque me interessa muito mais a forma como vocês vão expor, a capacidade de síntese verbal de vocês, do que propriamente a qualidade de impressão, etc. Isso não conta. Tá? Eu quero as ideias que vocês vão entregar. Isso para mim é o que vai valer nota. Tá bom? Como será a defesa? Conforme eu falei, além da minha presença, vai ter um professor convidado. Tá? Esse professor, obviamente, ele tem a área de expertise deles. Essa turma é bem. A turma tem várias linhas, né? Tem pessoal de finanças, tem pessoal de RH, tem pessoal de marketing, enfim. Obviamente, o professor ele não tem, ele vai ter a sua área de expertise, certo? Mas ele vai avaliar metodologicamente o trabalho de vocês e o como entender o trabalho de vocês. Então, por isso que é importante que vocês sejam claros, que você seja claro, desculpa, nessa forma de apresentação. Você vai ter 10 minutos, não mais do que isso, certo? E é tempo suficiente. Se você dominar o teu trabalho, quer dizer, se você tem muito claro todo esse raciocínio que eu expliquei no banner, faça esse exercício, até se você quiser fazer no espelho, etc., treinar um pouquinho em casa, é uma boa sugestão, aonde você vai construir esse raciocínio de contar uma história. Essa história você conta em 10 minutos, certo? E depois, cada professor, a gente vai ter, entre eu e o professor convidado, mais 10 minutos para a gente trocar uma ideia, certo? Passar as considerações finais sobre o seu trabalho. Então, veja que não dá para fazer uma grande apresentação por alguns motivos. Primeiro, são muitos alunos, então a gente não dá para ser um tempo superior a esse. E segundo, certo? Grande parte da tua produção é a entrega final. Eu tenho o teu texto e é importante é saber, é um trabalho de venda, como você vai vender a sua ideia, como você vai vender o seu trabalho, tá bom? Enfim, e depois sobre o banner, eu já falei que você vai fazer isso de uma forma A4. Não gaste dinheiro com impressão em banner, tá? É uma impressão que tá cara hoje, não quero, vai em A4 mesmo e não precisa ser colorido, tá bom? Quando vai ser a defesa, gente? Isso eu tenho recebido muitos e-mails a respeito e é algo que eu preciso negociar com vocês, sobretudo pelo tamanho da turma, pela heterogeneidade da turma, pela disponibilidade de vocês, certo? A princípio, a gente está com uma luta um pouco contra o tempo. Eu peço desculpas, eu tive licença devido a essa cirurgia, certo? Eu sei que eu atrapalhei um pouco a vida de vocês, eu peço desculpas por isso. Eu vou tentar ajudá-los, vamos tentar nos ajudar nesse processo. Então,
perceba o seguinte, eu vou considerar, eu tenho esse final de, de mês aí em abril, perdão, em fevereiro, tá? Que eu vou usar para corrigir as atividades da plataforma. Eu preciso de uns dias, eu estou tentando colocar a vida em ordem, minha caixa de e-mail estava estourada, então eu acho que os e-mails já respondi todos eu acredito que se você me mandou e-mail, espero já ter respondido. Se eu não respondi, você, por favor, me dá um toque, mas pelo menos os e-mails eu zerei. Agora preciso zerar as atividades. Então me deem até o final desse mês de fevereiro para fazer os comentários sobre o seu trabalho. Aí eu vou considerar a primeira semana de março para que você faça o banner, tá? Então eu espero até segunda-feira estar tudo ok, com os trabalhos corrigidos, tá? E a partir de março você começa a fazer o banner fundamentado nos comentários, tá bom? E aí o que acontece? A nossa disciplina termina oficialmente dia 12/3, tá? Eu tenho mais 2 semanas aí para poder encerrar o processo, porque se fechar a plataforma, eu preciso lançar a nota de vocês com a plataforma aberta para que não haja problema, ok? Então, o que eu imagino, tá? O meu objetivo é fazer uma turma de defesa no sábado e uma turma grande, tá? Aonde todos os participantes iriam nesse sábado, certo? E uma turma, apesar de que eu tô achando que vai ser muito extenso, então eu tô bem inclinado talvez a adotar 2 sábados, o segundo seria dia 19, certo? Mas eu preciso eu confesso que eu não fiz os cálculos ainda, mas eu acho que eu vou ter que dividir talvez essa turma de sábado em duas. Mas a princípio eu vou tentar fazer uma turma só. A princípio eu vou tentar fazer uma turma só, tá? E uma segunda turma numa terça-feira à noite, que é o único dia que eu tenho disponível para poder ir para a faculdade, certo? O resto também eu tenho minha carga horária que eu vou ter que compatibilizar com isso. Então, o que que eu vou pedir para você? Uma gentileza enorme, certo? Os alunos que preferirem ser na terça-feira à noite, me dá um toque por e-mail, por favor. E o que puder ser no sábado, dia 12, me dá um toque por e-mail, certo? Aí eu começo a tentar fechar essa situação, ok? E se tiver que usar o sábado dia 19, eu uso o sábado dia 19, tá bom? Então, a princípio, acho que essa é essa composição que eu vou fazer em termos de data. Mas eu espero o teu e-mail para que eu possa fazer esse mapeamento em termos de alunos e encerrar dessa forma até dia 20 no máximo, né? Porque depois dia 25, aí na outra semana a gente tem feriado, aí isso vai ser uma loucura. Então eu não quero passar do dia 19 em termos de defesa, tá? De forma que a semana subsequente você já tenha a tua nota na plataforma, tá bom? Então eu espero que essas instruções tenham ajudado. Se você achar ainda necessário uma situação por Skype, me manda um e-mail, tá? Se puder esclarecer sua dúvida por e-mail, melhor, ok? Mesmo porque por Skype a gente teria que fazer no sábado à tarde, porque na parte da manhã eu tenho uma situação, uma abertura de turma de TCC lá no Memorial, das 8 ao meio-dia, tá? Então as reuniões de Skype seriam à tarde, ok? Mas se ainda for necessário, me dá um toque e a gente agenda, tá bom? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para vocês. Obrigado e nós vamos nos falando por